Olá, queridos! Voltamos então para a revisão da aula 9.2. Isso mesmo. Vamos revisar, vamos rever alguns conceitos aí principais que destacamos durante a aula, para que vocês possam aí rever e aprofundar, fixar bem aí esses conceitos sobre a arte egípcia. E depois vamos para a atividade. Então, vamos dar início à revisão, aula 9.2, Arte na Antiguidade Egípcia. Então, estudante, falamos aí sobre a arte e religião, né, que sustentava as produções artísticas, ou seja, a arte era com o objetivo da vida após a morte, né, eles acreditavam a vida após a morte. Então, todas as criações, como produções de vasos, né, para ornamentação, pinturas, também murais, eram feitos com o objetivo, ali contando a história, a política, né, a cultura, o cotidiano da cultura egípcia, tanto do faraó e seus familiares, como das pessoas comuns. Então, a arte e a religião sustentavam os códigos e as regras a ser seguidas pelos artistas. Lembram que eles não tinham liberdade, então eles seguiam ali a padrões, né, padrões rígidos. E dos padrões ou das características principais da arte egípcia era a lei da frontidade. Isso mesmo. Lembram que eu falei para vocês que a lei da frontalidade é a forma da representação de uma figura, de um objeto, né, em primeiro plano, como vocês estão observando aqui, o corpo de frente, né, e a cabeça de perfil. Lembram? Sempre o ombro vai estar para frente, cabeça de perfil, e pés também de perfil, como nós podemos observar aqui. As mulheres sempre, eles né, utilizavam cores mais claras e cores mais escuras para a representação do corpo do homem. Então, algumas características principais aí. Também usavam, né, faziam muito, principalmente faraós com cabeça de animais, e utilizavam muitos símbolos, muitos desenhos que eram já um sistema de escrita representando a cultura egípcia. E falamos sobre as pirâmides. Lembram, estudante, que as primeiras pirâmides eram pequenas e era uma forma, né, eram os túmulos dos faraós. Então, eles sempre foram construídas com esse objetivo. Não era para moradia, né? A gente muitas vezes fica pensando qual o objetivo das construções das pirâmides. Então, as primeiras pirâmides, que foram as menores, depois foram construindo, né, as maiores, como eu trouxe para vocês. O objetivo era para, né, usar como túmulo para os faraós. Então, estudante, voltando aqui para a tela, as pirâmides então foram grandes, né, construções arquitetônicas. Os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia, né, foram as pirâmides. Buscavam então a perfeição divina imutável. Então, queridos, foram né, os temas que nós abordamos. Então, vamos agora para a atividade de sala. Vamos para os exercícios. Muito bem, queridos, vamos para a correção das atividades. Esse momento é um momento muito importante da fase aí, da sequência dos estudos, porque são os exercícios que ajudam, né, você rever alguns conceitos da aula. Também você já vai fazendo aí sua avaliação, isso mesmo, estudante. Se você acerta um número de questão X, isso mostra que você aprendeu o conteúdo. E se caso não acertou, aí você já vai tirar a dúvida. Então, vamos lá para a correção da primeira questão. Então, vamos para esse momento importante, que é tirando dúvida, analisando as questões. Geralmente são questões de nível fácil, né? Nível mais fácil, nível mais complexo.
Então, são vários tipos de questões que ajudam vocês a desenvolver aí sua aprendizagem. E já ir treinando aí para as provas futuras, né? Provas do Enem, provas de concurso, enfim, é um excelente exercício. Vamos fazer a leitura. No Antigo Egito, foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea. As representações artísticas, muitas vezes, essas duas expressões se complementavam, ou seja, eles faziam composição ali de desenhos de pessoas e, ao mesmo tempo, de escritas, símbolos, desenhos que tinham significado, ou seja, que contavam história. Esse sistema de escrita é conhecida como cuneiforme, pictogramas, grifos, hieroglifos ou alfabeto. Hieroglifos, isso falamos durante a aula, viu? Queridos, vocês lembram? Né? Sistema alfabético é o que nós temos, é o atual. Né? Nesse período aí começou então com desenhos, símbolos, figuras, né? Que tinham ali informações sobre questões referentes à cultura egípcia. Então, a letra D está correta. Vamos lá então para a próxima questão. Então, a palavra correta, sistema de escrita é hieroglifos. Palavra um pouquinho difícil, mas tem que se esforçar para ler. Questão 2. A prática de colocar os bens do faraó nas pirâmides fundamentava a crença de que a vida após a morte seria igual à terrena. No que se refere às características da arte egípcia, está correto que se afirma em: era uma arte anônima, representativa, diante de um retrato ou de uma escultura? Vão lembrando aí o que foi discutido durante a aula. Uso de contraste, luz e sombras. Eles não dominavam essas técnicas ainda, certo? Sem claro escuro, com indicação de relevo, as representações revelam sentimentos. Os rostos humanos revelavam sentimentos. Usavam claro e escuro, que é o preto e branco. Lei da frontalidade e ausência da perspectiva. Então, podemos observar aí várias palavrinhas que excluem a asserção. Correto, então, 1 e 4. Então, 1 e 4 está correto. Muito bem. Vamos lá. Letra B, parabéns para quem acertou. Então, estudante, a questão 3, vamos lá, ainda continuando, lembra que nós estamos abordando só a arte egípcia, então as questões todas serão com esses conceitos. A arte egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo, na África. A civilização egípcia foi uma das mais importantes da antiguidade, de organização social bastante complexa, riquíssima em realizações culturais. Sobre a expressão da arte egípcia, está correto o que se afirma em? Então, tem 5 alternativas. Uma vai direto ao conceito. A resposta correta é sobre a expressão da arte egípcia. O que está correto? Veneravam a beleza, buscavam a perfeição. A arquitetura não era muito desenvolvida. Palavrinhas-chave que vão excluindo. A mitologia valorizava a cultura do trabalho? Os temas religiosos não eram importantes? A arte refletiu cada momento histórico dessa civilização? Então, a que está mais provável é a letra E. A arte refletiu os momentos históricos dessa civilização. Vocês lembram? Que sempre as pinturas representavam ali a cultura egípcia? Tanto da vida do faraó, sua família, também as pessoas ali no cotidiano, trabalhando, escravos, né? Pessoas na condição de escravos, trabalhando na agricultura, trabalhando ali nas próprias produções artísticas, né? Porque o artista, ele não sozinho, para fazer tantas obras, então ele precisava o quê? De mão de obra. Então, provavelmente, esses artistas treinavam as pessoas ali para ajudar. Então, havia muitos trabalhadores ali no campo também da arte. Trabalhadores que não eram reconhecidos,
que estavam a favor, né? Estavam ali para atender às solicitações ali do imperador, né? do faraó, na verdade. Nesse período, o sistema político era faraós, né? Que eram considerados como Deus, então eles mandavam em todas as questões, né? Na sociedade ali as pessoas viviam, a maioria, principalmente os estrangeiros, viviam na condição de escravo. Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a próxima questão. Questão 3, letra E está correto. 4. Tudo no Egito era orientado pela religião, justificando a organização social, política e papel das classes sociais. Para os egípcios, as práticas rituais que asseguravam a felicidade nesta vida e a existência após a morte. Sobre a arte egípcia, considere as asserções corretas. Então, as práticas, os rituais asseguravam a felicidade, né, desses povos, na percepção ali, né, de que existia vida após a morte. Então, vamos ver o que está correto sobre a arte egípcia. Concretizou-se nos túmulos e nos objetos, como estátuas ou esculturas, vasos deixados junto aos mortos. Né? Comentamos sobre isso. Né? As técnicas artísticas obedeciam a uma série de padrões e regras, o que permitia a criatividade. Será que o artista tinha liberdade para criar algo do interesse dele, partindo da visão dele? A arquitetura realizou-se nas tumbas e nas construções mortuárias. Obedecia ao padrão da lei da frontalidade, tronco de frente, enquanto a cabeça e pernas e os pés visto de perfil. Então, vamos à resposta correta. 1, 3 e 4 estão corretas, somente 2. Sobre ele não permitia criatividade. Parabéns para quem acertou letra A. Três asserções estão corretas. Vamos agora para uma questão do Enem, uma questão, geralmente é uma questão com mais complexidade, porém essa aqui é uma questão de nível fácil, viu, estudante? As questões, elas se dividem em 3 níveis: nível fácil, nível médio e nível mais complexo. Então, a fácil, geralmente são essas para encontrá-las. Uma somente está correta das 5 alternativas. Essa é uma questão de nível fácil. A de nível médio, você tem que analisar algumas asserções, certo? E a de nível complexo, geralmente são questões bem mais grandes, com mais informações e com perguntas, né, relacionadas ao conceito. Porém, quase não trago questões de nível mais difícil, mas vou trazer para vocês, para que vocês possam ver a diferença aí dessas questões, certo? Então, vamos lá, vamos para a leitura da questão, já concluindo aí as nossas atividades, essa questão de número 5. Então, foi uma questão de concurso. A arquitetura dos templos do Antigo Egito apresentavam entre suas características a utilização de tijolos, argilha queimada na construção de colunas e paredes, o seu reduzido tamanho por serem apenas moradia da divindade, a existência de telhados, uma vez que quase não ocorriam chuvas. Observam aí bastante informação que não tem sentido, né? Com o que está sendo perguntado. A arquitetura dos templos, né, do Antigo Egito. A ausência de esculturas, uma vez que os preceitos religiosos de então não permitiam a representação de figuras humanas. Era, sim, feito representação de figuras humanas. A excessiva grandeza em suas dimensões e solidez na construção, com empregos intensivos de pedra como matéria-prima. Então, estudante, não está difícil essa questão, vocês conseguem aí perceber que a arquitetura, né, somente as pirâmides, assim como
os palácios, né, os grandes palácios, ou palácios também feitos para adoração dos deuses, eram feitos com materiais, né, era com excessiva grandeza, porque era tudo muito grande, tudo muito, com muita utilização de esculturas, de estátuas de animais, esculturas humanas, eram tudo com muito emprego intensivo, né, de pedra como matéria-prima. Então, está correto? Letra E. Então, qual é a matéria principal utilizada? Pedra. Isso mesmo, pedra. Muito bem, vamos agora para a nossa última questão, questão discursiva. O que são as pirâmides do Egito? Vocês já conseguem responder, não está difícil essa questão. As pirâmides do Egito são aquelas construções, né? Considerado, então, uma das 7 maravilhas do mundo. As pirâmides são edificações grandiosas, arquitetadas em pedra. Então, característica principal eram construídas com pedras, que eram todas amontoadas. Porém, eles utilizavam ali já o conhecimento matemático para fazerem, né, todas aquelas medidas e tal. Então, possui 4 lados triangulares que afluem a direção ao seu ponto mais alto. As 3 maiores pirâmides, já falamos, estão no Cairo e foram construídas para sepultar os faraós, Quéops, Quéfren e Miquerinos, pai, filho e neto. Então, queridos, essas são as questões que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham gostado. E tenho aqui um material complementar. Arte do Egito Antigo, mais informações interessantes para vocês. Não deixem de consultar esse material complementar, né? Os vídeos, às vezes, são vídeos curtos, certo? Não coloco vídeos longos, não. Porém, são informações, assim, específica do que nós estamos estudando. Então, vai complementar, vai ajudar você a compreender melhor, muitas vezes, algo que não foi discutido aqui, tá bom? Então, obrigado pela atenção, alunos, professores, e encontro vocês na próxima aula.